amigo e minha amiga, aqui quem vos fala é Bruno Faria, né, e diferentemente de outras ocasiões, hoje eu estou gravando usando um foninho porque a minha última gravação não ficou com o áudio muito bem captado. Hoje eu pretendo falar com vocês sobre a parábola dos vinicultores, onde há aquela célebre frase em que os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, porque acredito que dá para tirar muita coisa desta passagem que está aqui contida no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16, tá bom? Diferentemente de outras oportunidades, estou usando aqui a Bíblia Peshitta. Por que eu escolhi essa Bíblia especificamente? Porque ela é uma tradução muito antiga e ela foi traduzida do grego para o aramaico, se não me engano, a versão nabateu, que é falado na região da Síria, e é uma das que mantém mais o pensamento semítico preservado nela, segundo o autor aqui, o estudioso. Portanto, o que acontece? Ela é uma daquelas que se aproxima muito da maneira como os povos semitas, como os siríacos, os arameus, né? Quem falava aramaico, os hebreus, os árabes pensam. E é muito curioso porque há algumas passagens no texto aqui que realmente são levemente diferentes e que cabem em outra interpretação. Mas não vamos entrar nesses detalhes agora. Essa passagem ela é muito curiosa porque ela explica muito essa questão dos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, mas ela traz outras coisas que merecem ser abordadas nesse vídeo de hoje e assim eu o farei. Mas primeiro eu vou dar uma passagem de leve aqui a respeito do que essa passagem fala, tá bom? Rapidinho aqui. Ela conta a história de o dono de um terreno que estava procurando pessoas para trabalhar na sua plantação, na sua vinícola. E ele sai ali na hora terça, que equivale ali ao período de 9 horas da manhã, e combina um salário para quem trabalhasse na sua vinha, que seria uma moeda de prata. É isso mesmo, uma moeda de prata? Um denário por dia, uma moeda de prata, exatamente, aqui, desta forma como está descrito aqui ainda no primeiro versículo. Um denário, né? Um denário, um dinheiro, né? Um dia, de ano em algumas línguas, por aí. Não vamos viajar nessas coisas. E aí, eles chamam os primeiros trabalhadores ali por volta da hora terça, ali por volta das 9 horas da manhã. E combinam com eles. Para trabalhar na vinha, um denário. Só que o que acontece? Ele percebe que é necessário mais trabalhadores e volta a procurar mais profissionais na hora sexta, ou seja, ao meio-dia, na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, e na hora 1/10, né? Na hora 11 seria, que é 5 horas da tarde, né? Praticamente acabando o dia. E curiosamente ele consegue trabalhadores para esses horários. Entretanto, na hora de se fazer o pagamento, há um fato muito curioso, porque aqueles que começaram a trabalhar mais cedo vão para a fila mais cedo para receber o seu denário ou então para receber algo a mais por aquilo. E aí, no versículo 10, na verdade, né, há uma seguinte passagem que é bem interessante, né? Vamos primeiro ao versículo 9 aqui primeiro, que é assim: apresentaram-se os das 5 da tarde, e cada um recebeu o seu denário. Ao se apresentarem os primeiros, pensavam que receberiam mais, mas cada um deles recebeu também um denário. E aí, quando eles receberam, começaram a murmurar com o dono do campo: olha, esses últimos aí trabalharam só 1 hora, mas você pagou igualmente a eles e a nós também? E aí, no meio desse murmúrio, né, o dono da vinha fala: eu não cometi nenhuma injustiça, eu combinei com você pagar um denário pelo calor do trabalho do seu dia. Toma o que é o teu, porque eu desejo dar a este último o mesmo que a ti. E depois de um debate aqui, termina isso. Portanto, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que a gente pode entender dessa passagem aqui? Olha, a primeira vez que eu li
Essa passagem eu realmente não entendi muito bem. Confesso, porque não faz tanto sentido assim para nós que temos a nossa visão assim ainda muito estreita. Entender essa passagem, né? Trabalhar o dia inteiro, outro que trabalha 1 hora, pô, vai ganhar o mesmo tanto que eu. Difícil de aceitar e de entender, né? Entretanto, pensemos na primeira questão. Quanto que foi combinado para se trabalhar naquela vinha? 1 denário. Não há nenhuma menção no texto aqui que haverá porções daquele denário a ser distribuídos para quem trabalhasse menos, nem o pagamento daquele de mais de um denário para quem trabalhasse mais do que um dia. Poderia eu fazer até comentários algo polêmico, voltados a religiões prévias, mas não é o meu objetivo de hoje. A grande questão é o seguinte: façamos nós a seguinte reflexão. Imaginemos que a vinha para a qual eu estou sendo chamado para trabalhar nela, seja o trabalho a prática daquilo que nos for ensinado pelo Mestre aqui na Terra. Há aqueles que começam a trabalhar para poder não só divulgar a mensagem, a Boa Nova, mas também praticar a Boa Nova, trabalhar com a Boa Nova e trabalhar pela Boa Nova muito cedo. E há aqueles que também são chamados a isso e não atendem tão prontamente, mas também se dispõem lá no finalzinho do dia a ir trabalhar. Olha só, o texto não faz nenhuma menção a quem não trabalhou. O texto só menciona aqueles que trabalharam, tanto os que começaram a trabalhar no começo do dia, quanto aqueles que começaram a trabalhar no final do dia, na hora 11ª, não 10ª hora, ali 5 horas da tarde, enquanto o outro começou a trabalhar 9 horas da manhã. E aqui vai um grande recado para aquelas pessoas, né, se a gente for levar isso do ponto de vista do prêmio que cada um deseja receber pelo tempo trabalhado. Ao final o combinado é 1 denário. Ao final do dia, os primeiros, que talvez dotados, sabe-se lá de qual sentimento, pensavam que iriam receber mais do que aquilo. Mais do que quem começou a trabalhar às 5 horas da tarde. Mas o combinado para trabalhar na vinha era 1 denário. 1 moeda de prata. 1 dia de serviço. E aí começam a murmurar. Nesta hora é que vem uma questão que nós devemos refletir e talvez extrapolar um pouquinho para ela. Pensemos que trabalhar naquela vinheda seja em algum momento da vida você se dispor não só a ensinar, mas como viver aquilo que nos for ensinado. E que o pagamento do denário, a moedinha de prata, não é fruto necessariamente de você ter trabalhado mais tempo de maneira mais intensa, mas o fato de você ter trabalhado. Ou até mais, o pagamento, aquele denário, significa, entre aspas, aquilo que é necessário para que você se adentre na morada daqueles que estarão felizes junto do Pai. Se partirmos dessa ideia, desse princípio, desses conceitos, olha, trabalhar no vinhedo é trabalhar de acordo com o combinado, com o Eterno, com o Altíssimo, e que muitos podem começar essa jornada cedo, outros podem ser chamados para esse trabalho, olha só, não enrolaram para trabalhar nem nada, foram simplesmente chamados no finalzinho do dia e também receberam um denário. Foram chamados para trabalhar. Aqueles que foram chamados para trabalhar, para colocar a fé em prática, para chegar ao mais próximo da perfeição, afinal, sejamos perfeitos, meus caros.
Se naquela 1 hora de trabalho o trabalhador se esforçou para ser perfeito e mereceu receber o denário, se naquela hora ele trabalhou bem, se esforçou para ser perfeito e recebeu aquilo que é necessário para ele, por exemplo, ter acesso a uma vida mais feliz, há motivo para murmurarmos se trabalhamos pouco ou muito? Pois é, meus caros. A seara está aí. Faltam os trabalhadores. Não só os trabalhadores da boca para fora, mas daqueles do coração para dentro. Aqueles que oram para o Pai em silêncio, aqueles que jejuam e não mostram para os outros, aqueles que fazem boas coisas e não se vangloriam por causa disso. Todos esses trabalhadores são necessários. E todos eles, conforme o combinado com o Pai, receberão o seu denário, receberão o seu galardão, as suas bênçãos, quem sabe um lugar ao lado do Pai. Como eu sempre termino os meus vídeos, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Um abraço a todos. Se por acaso gostarem do vídeo, se inscrevam, curtam, compartilhem no grupo da família, no grupo da igreja. Isso foi importante, tá bom? E essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.